Boa tarde, pessoal. Nós aqui do canal O Jornalista vamos tratar de matérias nacionais e internacionais. Vamos discutir matérias judiciais, de direito, política, de economia, de geopolítica. Todavia, nós vamos discutir essas matérias de forma completamente imparcial, afastado das nossas paixões, afastado das nossas preferências políticas, tá? Nós vamos discutir uma matéria de forma técnica, totalmente isenta de paixões, porque nós entendemos que hoje em dia, no Brasil e no mundo, os jornalistas, hoje eles já não mais conseguem se ater àquilo que a teoria que criou aí a função de jornalista, os seus fundamentos éticos, legais, morais, teóricos, que criou aí a função, eles não conseguem mais acompanhar isso e seguir isso, e hoje eles deixaram de ser jornalistas do ponto de vista profissional e passaram a ser um militante, né, pessoal, de um partido político, de uma ideologia, e eles não conseguem aí se separar desse aspecto aí e acabam, na verdade, não mais narrando um evento, um fenômeno que ocorreu no mundo humano, mas sim dando as suas próprias opiniões, buscando manipular a população em prol dos seus próprios interesses, em prol dos interesses daqueles aos quais eles gostam. Então, se eu gosto da ideologia de esquerda e do partido político da esquerda, e de um político da esquerda, então não mais eu narro um fato, narro um evento. Antes eu faço de tudo para defender aquilo pela qual eu acredito, aquilo pela qual eu gosto, da minha preferência. O que é um grande equívoco, pessoal, um grande prejuízo para nós como país, como nação, porque um jornalista ele deve ter isenção na hora de contar um fato, narrar um fato, mas hoje em dia não é isso que está acontecendo. Então está tornando aí o nosso país um pouco mais complicado, mais difícil. E a nossa tentativa então é de narrar os fatos como eles aconteceram, narrar os eventos, narrar os fenômenos, narrar a realidade, pessoal, e não interpretar a realidade ao modo como nós gostamos, como nós interpretamos, das nossas preferências, dos nossos afetos, das nossas paixões, tá, pessoal? Nós entendemos que o jornalista ele deve narrar um evento, um fato que aconteceu e tão somente narrar, que é isso que a função de jornalista ela tem por função precípua, e não eu interpretar, e não eu defender, e não eu receber dinheiro para interpretar, para defender e para tentar com isso mudar a realidade de um fenômeno, mudar a realidade de um evento em favor meu e do meu patrocínio, tá, pessoal? Então hoje nós vamos aí tratar da Lei Magnitsky, de Alexandre de Moraes, Lula, Donald Trump, mas nós entendemos que a mídia, pessoal, ela está afastada da verdadeira discussão que deveria ser travada. O que se está travando hoje é Alexandre de Moraes foi ou não absolvido pela Lei Magnitsky, houve ou não a derrogação, a suspensão da Lei Magnitsky em detrimento de Alexandre de Moraes e sua família, foi Lula mesmo que conseguiu fazer com que Donald Trump afastasse a aplicação da lei de Alexandre de Moraes, né? Então, há aí, pessoal, pela mídia militante e pela mídia não militante, pela mídia que gosta de Lula, da esquerda, de Alexandre de Moraes, do STF, e a mídia que não defende isso, que tenta ser o mais imparcial possível, ambos os casos se perderam aí na discussão essencial da questão. Quando se diz aí, acredita a Lula, que ele conseguiu convencer Donald Trump, pessoal, vamos ser franco, na realidade a mídia e quem defende isso está buscando já favorecer Lula nas eleições de 2026. Também quando dizem que Alexandre de Moraes venceu a verdade dele, também não é isso que ocorre, pessoal. Na realidade, não é essa discussão que deveria de fato ser travada, mas ambos os casos não ocorreram. Os Estados Unidos eles afastam a aplicação da lei Magnitsky, não porque Lula conseguiu convencer Donald Trump, não porque a verdade de Alexandre de Moraes em relação aos presos de 8 de janeiro e em face do golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, prevaleceu como sendo esta a verdade. Não é isso, pessoal. E também não é isso que deve ser
discutido. Também não devemos discutir se houve ou não um acordão entre Lula, Donald Trump, Alexandre de Moraes, porque isso não interessa. Os Estados Unidos só iriam mesmo afastar a aplicação da lei se eles vissem que é conveniente para os interesses deles. Mas a questão aqui, pessoal, não é isso que deveria estar sendo discutido. A mídia hoje brasileira, internacional, devia estar se discutindo. E nem digo tão somente a questão da mídia internacional, mas a mídia nacional deveria estar discutindo o porquê, onde o país chegou para que a lei Magnitsky fosse aplicada no Brasil, fosse aplicada no ministro da mais alta corte brasileira. O que eu quero dizer, pessoal, é que nunca deveria ter sido essa lei aplicada no nosso país, nunca deveria ter sido cogitada de ser aplicada, e não me refiro por uma questão de soberania, não é isso, pessoal. A soberania do Brasil, ela existe de forma mitigada e existe quando há interesses do partido político da ocasião, tá? Então, vejam uma coisa, nós podemos vender a nossa indústria para países que não são nossos amigos e isso implica em um risco grande para nós, mas nós vendemos. Então, isso mitiga também a nossa soberania, tá, pessoal? Mas a questão não é isso, não. O que eu quero dizer é que a Lei Magnitsky, pessoal, ela tem um fundamento. Ela não nasceu por acaso, ela nasceu porque um sujeito chamado Sergei Magnitsky, um russo, ele estava investigando, ele era um advogado e ele trouxe à tona a corrupção do governo russo. E quando ele fez isso, pessoal, o sistema se voltou contra ele. Então, as questões que nós devemos discutir aqui é se o sistema brasileiro se voltou contra algumas pessoas do nosso país, não é? Esse cidadão russo, Sergei Magnitsky, estava falando sobre a corrupção do governo russo e o sistema se levantou contra ele. E daí o judiciário havia sido cooptado pelo governo russo, as autoridades policiais foram cooptadas pelo governo russo, e daí esse sujeito, esse cidadão russo, foi preso, foi torturado, apanhou na delegacia, apanhou na prisão, não teve o correto tratamento dentro da prisão enquanto ali esteve, ou seja, não teve a sua dignidade humana respeitada, sofreu todo tipo de violência psicológica e física, ao ponto dele, por falta de socorro e por ter apanhado, sofrido tortura, veio a padecer na prisão e morrer, porque até na hora da ambulância ser chamada e poder dar os atendimentos a ele, o sistema russo proibiu que fosse dado esse tratamento e assim evitar que ele morreu. Na realidade, de forma direta e indireta, ele foi executado pelo sistema russo. Então, a discussão que nós deveríamos estar travando aqui é se há alguma semelhança entre o sistema russo e o que está acontecendo no Brasil. A lei, a Magnitsky, ela surgiu porque a Rússia, o sistema russo que havia cooptado o judiciário, e pessoal, cooptar o judiciário é um perigo, cooptar as autoridades policiais é um perigo. Então, surgiu esta lei aí porque havia sido cooptado o judiciário e as autoridades policiais russas. Surgiu essa lei porque a Rússia estava então violando direitos fundamentais de seus cidadãos. E entre esses direitos fundamentais estava o direito de livre acesso ao judiciário, se valendo da mais ampla defesa e ao contraditório e ao correto devido processo legal. E pessoal, eu não estou dizendo aqui, ó, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório sobre a ótica formalista, não, pessoal. Então, para vocês entenderem o que eu quero dizer como formalista, o artigo 5º da nossa Constituição diz assim, que todos somos iguais perante a lei. Isso, pessoal, na prática não acontece. Nem todos nós somos iguais perante a lei. Então, esta é uma igualdade formal, mas não uma igualdade material. E que nós estamos lutando hoje é para ter uma igualdade material. Então, se uma pessoa pobre cometer algum tipo de crime e for preso, pessoal, ela não vai ter dinheiro para pagar um bom advogado, para interpor bons recursos, e assim ela vai ficar presa. Já uma pessoa rica, famosa, a chance dela de ter um tratamento diferenciado pela capacidade financeira que ela tem é real. Então, na prática da vida, não existe uma igualdade material, muito embora exista uma igualdade formal. Então, o acesso à ampla defesa, o acesso ao contraditório, o devido processo legal na Rússia, não foi sobre o aspecto material, e sim sobre o aspecto formal,
deu-se a impressão, a mídia vendeu essa imagem, o judiciário vendeu essa imagem, as autoridades policiais venderam essa imagem, as autoridades políticas venderam essa imagem na Rússia de que havia sim o respeito à ampla defesa e ao contraditório, mas sobre a ótica material da coisa nunca houve, pessoal. O Sergei Magnitsky não teve acesso à mais ampla defesa e ao contraditório do ponto de vista material, e aí ele ficou preso, foi preso injustamente, morreu, sofreu tortura, não teve um tratamento adequado médico, não teve um tratamento adequado na prisão, apanhou, foi torturado e chegou a morrer, tá? Então a lei Magnitsky ela surgiu para defender os interesses fundamentais da pessoa humana. Então aqui o que nós deveríamos estar discutindo no Brasil é: o nosso país está ou não está violando os direitos fundamentais da pessoa humana, quando, por exemplo, existe aí uma ampla defesa e um contraditório dado pelo Estado, mas sobre o aspecto formal, tá, pessoal? A título de exemplo aí, o julgamento de 8 de janeiro aí do corpo militar envolvendo Bolsonaro, havia mais de 70 gigabytes de informação, aliás, mais de 80 terabytes de informação por arquivos, pessoal. Para fazer essa análise aí desse tanto de documento ia demorar mais de 100 anos. Então, não havia possibilidade de ter acesso à ampla defesa e ao contraditório, quando para analisar todos esses documentos foi dado à defesa de Bolsonaro e desses réus 5 dias, pessoal. Então, não houve acesso à ampla defesa e ao contraditório do ponto de vista material, mas a mídia, o corpo político, o corpo judicial brasileiro vende sim essa imagem de que houve a ampla defesa e o contraditório, materialmente falando, conferido a esses réus, mas não houve, pessoal. Então, também no nosso país, pessoas foram presas de forma injusta, pessoas permanecem presas de forma injusta, sem ter a apuração dos seus delitos, sem ter a individualização da pena, sem ter um processo, sem ter um julgamento e permanecem presos, pessoal. Pessoas morreram nas prisões brasileiras, sofreram violência, sofreram torturas e morreram nas prisões brasileiras. Pessoas sofreram torturas, violências e acabaram desenvolvendo, pessoal, uma deficiência física e hoje são cadeirantes. Então, a discussão que se deveria travar em segundo plano é: o nosso país está ou não violando os direitos fundamentais da pessoa humana? O nosso país é ou não uma democracia? Tá, pessoal? Então, esses são os fatos, esses são os eventos, esses são os fenômenos que estão acontecendo no nosso país, e o que um jornalista deveria apontar é tão somente esses fatos, esses eventos e nada mais. E o que a mídia hoje deveria estar discutindo é se o nosso país ele se iguala à Rússia ou se não se iguala, se as coisas acontecendo no Brasil hoje foram iguais às coisas que aconteceram na Rússia quando Sergei Magnitsky foi preso e morreu, ou não. Se o nosso país é ou não uma democracia, se o nosso país defende ou não os direitos fundamentais da pessoa humana. Então são esses os fatos, pessoais, o pessoal que nós deveríamos estar discutindo, tanto a mídia como o corpo político, o corpo jurídico e nossa sociedade, porque é isso que interessa a nós como país. Então, pessoal, é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.